Boa noite a todos, a paz do Senhor, você que está conosco, chegando aí para a nossa live. Hoje é o nosso culto de jovens da Igreja Cristo Salva e nós temos a oportunidade de falar um pouco da Palavra de Deus para com a sua vida, para com as nossas vidas, ministrar um pouco daquilo que Deus tem feito por nós e principalmente exemplificar e citar um pouco os milagres de Jesus aqui na terra. Nós sabemos que Jesus, durante todo o tempo em que ele esteve aqui, ele operou milagres, prodígios, maravilhas. E eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite, acompanhando essa live, você é um milagre de Deus. E nós glorificamos a Ele pela sua vida. Seja você bem-vindo, fique à vontade para compartilhar, para curtir, para comentar na nossa live. E que seja um tempo proveitoso, um tempo de bênçãos. Nós estamos aqui hoje com 6 reverendos, bispos, ministros de Deus, e eles vão falar um pouquinho, cada um vai falar um pouco, sobre um milagre em específico, tá bom? E eu vou deixar aí a palavra com eles para que eles possam se apresentar e saudar a todos aí. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz, igreja, amém. Sou o Bruno, sou líder de jovens da Igreja Cristo Salva, Ministério Vida Nova. Muito prazeroso estar aqui com todos vocês aí que estão nos assistindo, com esses líderes aqui que são amigos do coração, amém. Você em casa, do seu smartphone, de onde você estiver assistindo essa live, que Deus possa falar grandemente com vocês. Vocês possam abrir agora o coração, que Deus vai fazer uma grande obra nessa noite. Amém? Paz do Senhor, paz da igreja, boa noite. Aqui quem fala é o Gabriel, sou do Ministério Nova Assembleia, pastor Geraldo. Acredito que todos vocês que estão vendo essa live vão ser grandemente abençoados. Também estou aqui para falar um pouco dos milagres de Jesus, junto com esse pessoal aqui. E que você fique atento aí, porque o Senhor nessa noite Ele quer falar com você, Ele vai falar com você. E é isso, eu vou passar para o Daniel. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Fernando, eu sou líder de jovens da Igreja Internacional da Graça de Deus e aceitando o convite do nosso querido amigo Daniel aqui, juntamente com toda essa galera abençoada, nós estamos hoje aqui para reportar a respeito dos milagres que Jesus operou em seu ministério. Eu creio que você vai ser edificado, assim como nós também estamos sendo aqui, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, meu nome é Gabriel, faço parte da Igreja El Shaddai, e estou aqui junto com essa galera, que é demais, é uma honra muito grande estar aqui no meio desse povo, e a gente vai estar conversando com você, você aí que vai estar assistindo essa live, também comentando ali, o Daniel vai estar juntamente acompanhando vocês, para tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo, a gente vai estar aqui conversando e batendo esse papo que eu acredito que vai ser gostoso demais. Então, seja bem-vindo aí na nossa live. E aí, gente, boa noite, Eu estou muito feliz de estar aqui, meu nome é Leonardo. Eu estou feliz aqui porque eu estou entre amigos, pessoas de Deus. E você que está assistindo essa live, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente, Eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada Central, lá do pastor Fábio, Então, que Deus te abençoe. Estou aqui, na verdade, nós estamos aqui te esperando, Crendo que será bênção para a tua vida, tá bom? A oração, Me perdoa, gente. Eu esqueci, eu vou orar. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor preparou para nós. Deus, que o Senhor venha ter liberdade sobre este lugar. Que o Senhor venha ministrar os corações, que a palavra que for falada aqui sobre os milagres de Jesus, ela venha tocar as pessoas que estão assistindo e que venha, na verdade, dar fruto, Pai. No nome de Jesus, nós cremos que o Teu Espírito está aqui e também está com as pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Que o Senhor venha fazer o Teu querer, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua doce presença. Amém. Glória a Deus por isso, Muito feliz, como vocês já disseram, de ter todos vocês aqui.
estamos em casa, todos amigos, né? E aquilo que Deus tem para tratar com a sua vida e com a minha vida, eu acredito que seja algo muito especial, né? E dando início aí aos milagres de Jesus, eu quero passar a palavra para o nosso bispo, Bruno. Essa barba dele aí faz... Ele respeitou toda a quarentena para não fazer a barba, para fazer só hoje, né? Glória a Deus. Então você vê que sobre a vida dele há um ministério, uma unção especial. E ele vai dar início aí falando sobre o milagre que ele trouxe em particular e que ele acha importante, né, para a vida dele, assim como todos os outros milagres de Jesus foi. Amém. Eu vou falar bem resumido aqui para que a igreja possa entender. O meu milagre se encontra no livro de Marcos, no capítulo 12, do versículo do 1 ao 12, que é o milagre do paralítico de Cafarnaum. Então, certo dia, Jesus chegou em Cafarnaum, foi numa casa ali e começou a falar sobre as boas novas. E existia ali um paralítico que não tinha acesso a Jesus, porque existiam muitas pessoas ali ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus. Então surgiu 4 pessoas, 4 amigos que queriam levar esse paralítico até Jesus. E eles não mediram esforços, foram por cima da casa, subiram no telhado, fizeram ali uma abertura no telhado e desceram Jesus. Desceram até Jesus ali, o paralítico na maca. E Jesus se surpreendeu pela fé deles. Só que o que eu quero falar aqui não é somente do milagre, e sim dos 4 amigos. Porque eles não foram egoístas. Eles sabiam que Jesus estava ali, eles sabiam, conheciam quem era o Jesus, mas eles pensaram no seu próximo. Ali eles aplicaram um dos pontos que Jesus sempre deixou para a igreja: amar o próximo. Eu não vou falar aqui do milagre, mas sim da atitude dos amigos. Eles não pensaram somente neles, eles não pensaram somente no ego deles, eles pensaram no seu amigo, aquele que mais necessitava estar ali próximo de Jesus. E eles não mediram esforços, fizeram tudo, fizeram o impossível para colocar aquele paralítico próximo de Jesus. E esse tema se enquadra muito no que a gente está vivendo hoje, na questão do coronavírus. O coronavírus hoje a gente tem que pensar no nosso próximo. A gente tem que pensar nas pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que pensar nas pessoas que têm mais risco de ser contaminadas e poder levar a uma classe de risco maior. E é isso o papel da igreja. A igreja deve pensar no próximo. Não devemos somente pensar no nosso ego, pensar somente em tentar absorver o máximo de conhecimento, o máximo de inteligência somente para nós. Devemos pensar no próximo. Tem muitas pessoas ao nosso lado que necessitam de uma palavra, que necessitam de um conforto, e esse é o papel da igreja. Que a gente possa pegar essa breve passagem, que nos traz mesmo um ensinamento tremendo, que a gente possa aplicar sobre pensar no próximo. Tem pessoas que não têm condições de ir até Jesus, e cabe à igreja ser o caminho, ser a ponte para levar essas pessoas até Jesus. Que esse seja o nosso papel, que esse seja o nossa meta até a volta de Jesus, pensar no próximo. Essa é a minha palavra. Eu espero mesmo que vocês compreendam não somente pelo milagre, mas pela atitude do amor. Amém, igreja? Passa agora para o nosso amigo Gabriel. Bem, igreja, fica difícil falar depois do bispo, né? Do reverendo. Mas a palavra que eu quero deixar está justamente no livro de Lucas 7, que vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Bom, a palavra ela é bem simples, mas ela não é tão conhecida quanto os demais milagres de Jesus, pois a maior parte dos milagres de Jesus foi realizado através de grandes multidões. Então, quando esse milagre era realizado através de uma multidão muito grande, o que acontecia? Tinha muita repercussão, né? Tinha muita repercussão, por causa que uma multidão muito grande. Ali acontece um fenômeno, uma cura, um milagre de alguma coisa, então todos eles começavam ali a argumentar pela sua vizinhança, e isso passava de cidade por cidade. Agora, sobre justamente esse feito aqui,
do centurião, que na verdade foi o servo dele que foi curado, o que acontece? Não foi uma cura realizada no meio de uma multidão. Foi uma cura realizada dentro da casa dele. A multidão estava por lá de fora. Quem estava sabendo ali sobre o milagre é só Jesus e os anciões que estavam diante de Jesus, que foram ali a pedido, né, do centurião, para que Jesus fosse e levasse a cura para o seu servo. Só que o que me chama a atenção, que quando Jesus ele chega perto da casa do centurião, o centurião envia novamente os seus homens para dizer para Jesus que não era necessário que ele entrasse dentro da casa. Então, para você que está nos assistindo, eu quero dizer que Jesus não precisa entrar dentro da sua casa para realizar um milagre. Apenas uma palavra dele já é o suficiente. Amém? Uma palavra dele pode ser o suficiente para mudar qualquer quadro, qualquer situação. E isso que me impressiona dentro do centurião, sabe? Porque ele usou a fé dele de uma forma muito intensa e muito grande, e se a gente reparar na vida dele, a gente vai ver que ele não era uma das pessoas que andavam no meio da multidão e seguia Jesus ao decorrer do dia. Ele também não era um dos 12 discípulos que estavam com Jesus a todo momento. A palavra do Senhor vai nos dizer que a fé ela vem pelo ouvir. E ele ouviu sobre Jesus. Né? E o que também me chama a atenção era da posição aquisitiva que ele tinha e social, porque ele não era um cara aí de uma situação pobre, ele é um cara de bons recursos financeiros. Né? Ele era chefe, ele era líder, ele tinha funcionários que trabalhavam para ele, e o que acontecia? Ele se compadecia do seu próximo. Né? Ele olhava para o seu próximo, ele olhava para pessoas que estavam abaixo dele. E isso é um diferencial na vida de muitas pessoas que estão numa patente mais alta. Pessoas que estão normalmente numa patente mais alta, é difícil elas olharem para quem está abaixo. E ele foi um cara que olhou para baixo, né? Ele olhou para o seu servo que estava enfermo, que estava moribundo, vai nos dizer a palavra do Senhor, e ele se moveu de uma íntima compaixão, a ponto dele enviar os seus anciões para que eles fossem até Jesus e trouxessem Jesus para que curassem o seu servo. E antes de Jesus entrar em sua casa, ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas uma palavra que o Senhor disser, apenas uma palavra que o Senhor disser, eu acredito. E acredito também que, entre outras palavras, ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo: eu acredito que o Senhor é quem o Senhor diz ser. Não é? Eu acredito que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acredito que uma palavra do Senhor pode mudar qualquer quadro de situação. Também as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu também quero deixar uma palavra para você, dizendo que eu não sei a circunstância que você vive, mas uma palavra dele pode mudar tudo. Hoje a gente vive aqui um momento complicado por essa epidemia, mas a gente sabe que uma palavra de Deus pode mudar tudo isso. Assim como isso chegou no Brasil e chegou no mundo, uma palavra dele pode fazer com que tudo isso suma, né? Esse mal suma, porque ele tem o poder, ele é o poder. E a minha palavra é deixar isso, é que o centurião entendeu isso. Ele entendeu que Jesus Cristo é o Senhor e foi isso. Amém? Glória a Deus por isso, né? A gente já podia estar indo embora. A Bíblia está nos ensinando que nós precisamos de amigos, né? Usando aí o primeiro milagre que o Bruno falou. Os 4 amigos foram lá e levaram o paralítico até aquela casa para ele ser curado. Mostrando aí a unidade, eu gostaria de referenciar esse momento nosso aqui. Nós estamos entre amigos, né? Isso é o mover de Deus nas nossas vidas. E também o poder que há no nome de Jesus, né? Na palavra de Jesus. Ele pede aí, somente dá uma palavra que ele vai ser curado de maneira instantânea. E isso acontece, né? Então eu quero deixar vocês comentarem agora, antes da gente dar continuidade, né? Nos atermos a esses 2 primeiros milagres. Mas esses 2 milagres são coisas abençoadas, né? A unidade que Deus requer de nós, esse sentido de que nós não estamos em um mundo sociável, né? O psicólogo poderia até falar melhor, Gabrielzinho, sobre isso, o mundo sociável. Então, eles, diante de uma dificuldade de um, fez com que a unidade deles levasse, né, a cura do outro, né, através do intermédio de Jesus.
e também essa palavra, né? Nós cremos, se nós olharmos para o texto aí, ele ouvia falar de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, nós vamos à igreja e, em certo modo, nós somos incrédulos, né? Então, que a palavra de Jesus lançada naquele momento foi suficiente para curar a vida daquele homem, né? Mas vamos comentar aí, pessoal. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Bom, eu creio que um dos pontos chaves foi ele ter reconhecido também a soberania de Jesus. Porque quando você se rende à soberania de Jesus, você está reconhecendo que ele é o provedor, ele é o único, aquele que pode desvendar e transformar, converter toda e qualquer situação, como da água para o vinho, primeiro milagre de Jesus, né? Então, além disso também, é bonito ver a igreja fazendo o trabalho de igreja, né? A respeito de levar o próximo até Jesus, de tornar essa pessoa acessível a Jesus, o que a religião não é capaz de fazer. Jesus sempre censurava os escribas e fariseus, dizendo que eles não entravam no reino e não deixavam que os outros entrassem também. Então, é fazer o papel do bom samaritano, bem citado pelo nosso querido Jesus. Amém? Rapaz, é difícil, né, até comentar sobre isso aí, mas... Augusto Nicodemos. Eu vejo assim, essa questão que o Daniel estava falando, da gente se socializar e ter os amigos, né, por perto. A gente vê muito isso nos momentos de dificuldade que aquele cara estava sentindo, né? Ter que abrir o telhado, ter que fazer todo aquele, vamos dizer assim, todo aquele movimento, né? Eles foram pessoas que no momento da angústia percebeu aquele desespero do cara, falou, não, a gente precisa levar ele até Jesus, né? E a gente vê que num momento como esse também que a gente está vivendo, a gente percebe também que o mundo, muitas pessoas às vezes não têm essa esperança, não tem esse olhar também de amor, né, pelas pessoas, mas a gente vê que no momento de angústia, onde a gente tem vivido agora, as pessoas têm se movimentado também em ato de solidariedade, né? Aí a gente vê Jesus também, né? Em atos onde as pessoas começam a se preocupar com o próximo, então a gente vê Jesus nisso, nessas atitudes pequenas, né? Que na verdade, quando a igreja ela se movimenta para esse tipo de atitude, a gente vê as mãos de Jesus operando, né? A gente vê o coração de Jesus se inclinando, né, para os necessitados, aqueles que estão precisando. Então, acho que é interessante também o quanto essas atitudes demonstram milagres, né, pequenos milagres de Jesus, né? Sim, essa questão da unidade, ela é tão importante que na última oração, né, de Jesus, ele ora por nós falando, façam deles um, assim como eu sou contigo um, Pai. Né? Então, Jesus ele ora realmente para essa unidade. E eu gosto muito desse milagre a respeito dos amigos de Jesus, porque hoje nós sofremos uma carência tão grande de amizades verdadeiras, né? A gente pode contar muito bem nos dedos os amigos de fato que nós temos. Eu fico muito feliz por essa unidade que nós temos tido aqui, né? Alguns irmãos, o Carlos, eu não tenho conversado muito, Gabriel, Daniel já conheço, Bruninho, Gabriel, mas eu fico muito feliz também dessa unidade que nós temos aqui, né? Que Deus tem provocado aqui. Então, nessa questão dos amigos, uma das coisas que eu fico pensando, como que os caras subiu aquela maca? Pensa só, com um cara em cima. Eu fico pensando, mas eu também vejo a importância que eles davam para o amigo. Né? Eles fizeram toda uma arquitetura ali, todo um planejamento para assumir aquela maca. Uma vez eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu acho muito legal a importância que eles dão para o amigo deles. Né? Eu acho que nós devemos aprender com essa história, que nós devemos dar uma certa importância para as pessoas, não só também aquelas que são chegadas a nós, mas aquelas também que não são, né? Então, eu acho isso muito importante, essa questão da unidade, né, cara? Essa questão de se importar, o amor. Jesus, ele fala que o resumo da lei é amar o próximo, né? E nada melhor do que você amar levando a pessoa para os pés de Jesus, né? Só falar da pergunta, como eles
levaram o homem lá em cima, Vai entrar do meu lado agora. Naquela época existiam muito carpinteiro, né? E eu tô falando não vão caçar na Bíblia que não fala, não vai falar que o cara é. Eu interpreto que pelo menos um daqueles lá, porque é uma profissão que ele tinha muito, se for ver. O pai de Jesus aqui na Terra, ele era carpinteiro. Então eu creio que o cara sabia onde abrir, mano. Ele abriu certinho e desceu na frente de Jesus, né? Foi tudo pensado. Então, o cara eles são um monstro, mano. Nós hoje, com toda a tecnologia, não faz o mínimo que eles fizeram. Nós não faz o mínimo que eles fizeram. Então, entra aí o lado construção civil. Glória a Deus. Construção civil gospel agora. É verdade. E uma coisa que o Gabriel aqui comentou, a respeito de nós olharmos para quem está subordinado a nós, né? Ter esse coração de humildade. Eu acredito que esse homem foi tomado dessa forma, né? Porque ele poderia muito bem, servo, que morra, que fique para lá, tem um monte aí para eu contratar. Mas ele teve esse espírito de humildade que encarnou nele, e muitas vezes nós, quando começamos a subir alguns níveis na vida espiritual, a gente é igual o baiacu, né? Aquele peixe incha. Não vou orar para aquele irmão ali, não. Eu não vou na casa daquele irmão, né? Ixi, mas vai ter 3 pessoas lá, eu vou pregar para 3 pessoas, né? Então, que Deus também nos dê esse espírito de humildade que esse homem teve ali naquela situação, né? De olhar para o próximo, como já foi citado aqui, e dizer assim, não, eu preciso ajudar ele. E assim foi, e o milagre aconteceu, né? Alguém mais nesses 2 milagres? É benção, né? Então, vamos passar. Né, cara? Nossa, eu acho que ele falou que não vi tamanha fé. Se eu não me engano, Jesus elogia a fé de 2 pessoas, né? De uma mulher, eu acho que era Cirofinícia. Não é do fluxo de sangue, não. Aquela que pediu oração pela filha que estava endemoniada. Isso, aí Jesus foi lá e elogiou a fé dela. E também elogiou a fé desse centurião romano, né? Nunca vi também a fé em Israel, né? No versículo 9 ele diz: E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Detalhe especial. Só um detalhe muito curioso é que ele era romano, ele não era judeu. Né? E Jesus, quando ele elogiou as 2 pessoas a respeito da fé, as 2 pessoas não eram judeus, eram gentios. Né? E às vezes nós, vamos colocar no nosso contexto de hoje, às vezes as pessoas de fora da igreja têm, às vezes, mais fé do que a gente próprio da igreja mesmo, às vezes, né? Eu acho muito legal a gente ressaltar esse detalhe, né? Uma frase assim que eu vi, que eu achei muito interessante, foi essa aqui, ó. Que talvez o maior segredo da fé seja não aparecer para que somente Jesus apareça. A gente percebe que, justamente sobre essa história, o nome dele não foi citado, né? A gente não tem relato sobre o nome dele e nem sobre a casa dele, né? Sobre a vida dele. Mas a fé dele, cara, a fé dele foi muito conhecida. Esse é o mesmo que fala que Jesus queria ir lá, e ele fala assim que ele não poderia ir lá. Foi esse mesmo, né? Para você ver como... Não era digno, para você ver como Jesus chegou até eles e como eles já temiam o poder de Jesus, né? Glória a Deus. Amém. Então, vou passar para o nosso príncipe, Carlos, para ele falar o milagre que ele tem como particular aí. Bom, o milagre que eu escolhi pode parecer um pouco clichê, né? Mas eu creio que ele tem muito a nos dizer, ainda mais do que o próprio milagre em si, que é da multiplicação de pães e peixes, né? Aí você vai me perguntar, Carlos, por que você vai falar a respeito da multiplicação dos pães e peixes? É porque o que me chamou a atenção aqui não foi simplesmente o fato dos pães e peixes terem sido providos, multiplicados, mas tudo que levou isso a acontecer, todo o processo pelo qual eles passaram. Veja que, se você se basear nesse texto de Mateus 14, né,
que é onde a gente acaba estudando esse texto, né, você vai perceber que as multidões, elas percorriam desertos inteiros, né, seguiam a Jesus incansavelmente. Então, os discípulos, vendo toda aquela multidão, disseram: Senhor, já é tarde, estamos no meio do deserto, despede toda essa galera aí, porque não tem comida, que eles vão e comprem comida. E o próprio Jesus disse, né, repreendendo eles: não é mister que eles vão, ou seja, não é bom que eu solte eles por aí, né? Diz-lhes que fiquem, assentem-se, porque eu vou prover. E até mais ele também disse, né, dai-lhes voz de comer, ou seja, a igreja ela tem que comprar essa briga. Quem está à frente, assim como nós aqui, que somos líderes, que estamos à frente no trabalho, nós somos responsáveis também pelas almas. Nós estamos à brecha, intercedendo, lutando, buscando em favor de cada um deles. E se hoje Deus deu a oportunidade de nós estarmos aqui, é por uma causa muito maior, né? É para alcançar pessoas, nós estamos falando de pessoas, de almas, né? Então, além de tudo isso, por que você vai falar a respeito dos milagres dos pães e peixes? Porque isso mostra o cuidado que Jesus tem para com os seus. A igreja jamais deixará de ser sustentada. Cristo sempre suprirá a necessidade da igreja, se a igreja aprender a depender somente de Cristo. Essa que é a verdade. Porque ali no deserto, né, haviam muitos inimigos. E quais eram os inimigos em evidência? A fome, o caminho. Quem sabe eles percorreriam um caminho e iriam cair duros, né? Eles estavam em jejum forçado, né? Mas Jesus disse: assentem-se aqui. Tomou os pães e peixes, levantou, deu graças ao Pai e depois pediu aos discípulos que repartissem. Todos comeram e todos foram satisfeitos. Por quê? Porque Cristo é suficiente, né? Porque Cristo supre a necessidade da igreja, né? Não é a respeito dos pães e dos peixes, é a respeito daquele que é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, não nos dará com ele também todas as coisas? Né? Então, para ele isso é fichinha, né? Pão, peixe, ele está provendo casas inteiras quando nós estamos fechados agora durante essa quarentena, né? E eu estava meditando essa palavra, né? E só para ressaltar esse milagre, é necessário lembrar também a respeito do que foi dito, né? Num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmo 23, onde o salmista ele diz o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos em evidência, fome, escassez, né? Você vai perceber que aquele que confia em Deus, aquele que está em Cristo, esse jamais será desamparado, né? Pode demorar um pouco, né? Pode parecer que não vai acontecer, você vai buscar por outras alternativas, mas você sempre vai voltar para Cristo, porque só Ele pode resolucionar um problema. Só Ele pode suprir a necessidade da igreja, né? Só Ele pode prover o pão. Ele é o pão da vida, foi isso que Ele falou, né? Então é importante ressaltar isso, né? E para complementar, só para terminar, para eu não ficar falando aqui, porque eu gosto de falar, né? Falar da Bíblia é muito gostoso, né? Falar a respeito de Jesus, né? Outro detalhe interessante é que a multiplicação dos pães e peixes não é um milagre nostálgico, não é um milagre retrô. Isso acontece todo dia, né? A igreja ela continua sendo sustentada por Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, né? Se Cristo, ainda que por um segundo abrisse mão da igreja, toda ela pereceria. Mas Ele continua sendo o bom pastor. E se você continuar sendo ovelha, você pode ter certeza, né, que a gente vai poder dizer como Davi: eu já fui moço e hoje sou velha, mas nunca vi o justo desamparado, nunca é nunca, gente, nem mesmo a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus, e essa palavra que eu vim trazer para vocês. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Eu observando essa conversa, eu vejo assim o quanto essa conversa é madura, né? Eu não sei se estão percebendo essa visão assim, mas uma conversa madura de ideias a respeito do milagre de Jesus, que eu pensei, sabe o que eu imaginei na minha cabeça? Falei, vou chegar lá, né? Eu acho que cada um vai falar dos milagres assim e tal, como a gente ouve no dia a dia, sabe assim, da igreja ou em algum lugar que a gente vai, conversa, mas uma conversa que, tipo assim, é gostosa de escutar, é gostosa de ouvir,
né? Gostoso de estar ali apreciando e se deliciando dessa palavra, né? Ainda mais conhecer essa galera que eu não tinha muita intimidade. Galera né? da pesada, né? Galera da pesada, cara, eu falo muito cabeça. Então, assim, pegando o gancho de tudo isso que vocês têm falado, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram algum milagre, assim, alguém sendo curado de alguma coisa? Eu nunca vi, assim, alguém sendo curado, assim, tipo assim, vem aqui, um coxo começa a andar, não sei, eu nunca vi, experienciei um milagre. Eu já tive essa experiência, né? Aconteceu comigo. Além de ser líder de jovens lá na Igreja da Graça, sim. Pareceu aquele quadro do programa do Gugu. Aconteceu comigo. Mas quando acontece com você, é diferenciado, né? Você vivenciou aquilo. Eu lembro-me de uma vez, tá indo para a igreja no culto à tarde, e um rapaz, um senhor, que aparentava ser um mendigo, pediu oração. Né? E ele pediu oração, pediu que entrasse na casa dele, entrei, orei, não sabia o que estava acontecendo, ele não pediu uma oração específica, né? Se é por isso ou por aquilo, orei, para Deus abençoar a casa dele, a família, enfim, aparentava ser bem pobre, assim. E passou uns 2, 3 dias, depois ele passou na frente da igreja. Ele falou assim, eu quero agradecer a você, porque eu estava com um problema no esôfago e Jesus me curou. E eu falei, mas Jesus, eu não orei por esôfago nenhum, né? Mas ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. O dono da obra é ele, então, ele que constrói, ele que refaz, ele que trabalha na vida do homem. Acho que essa ideia, no final, eu acho que assim, é ela a principal, né, na verdade. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu falei assim, nossa, do que eu vou falar? Que tipo de milagre que eu vou falar, né? No meio de tanta galera que está, né, colocando lá o seu texto para falar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a imaginar, falei assim, poxa, o que é um milagre, primeiramente? Eu falei, o que é um milagre? Fui lá, pesquisei, o que é milagre? A palavra milagre, para vocês terem uma ideia, vem de origem latina, que é miraculum, né? O significado disso é algo espantoso, né? É algo extraordinário, alguma coisa que é admirável. Então, a gente chama isso de milagre. Então, tudo isso que nos chama a atenção, que sai do natural, a gente chama isso de milagre, né? E a gente percebe o quê? Qual que é a essência do milagre? De todo milagre, qual que é a essência dele? O que todos os milagres têm em comum? A transformação. A transformação da água para o vinho, a transformação do coxo para aquele que anda, a transformação daquele que tinha e não tem, a transformação daquilo que era pouco se transformou em muito, a transformação daquele que antes não via e agora vê. Então, a gente começa a perceber que todo milagre é uma transformação. Todo milagre exige essa mudança do ordinário, né, que é o natural, né, do padronizado, para o extraordinário, algo que vai além daquilo que a gente percebeu, como aconteceu nessa questão do milagre. Então, quando a gente percebe essa transformação do natural para o sobrenatural, a gente começa a tratar isso como um milagre. A gente começa a tratar isso como algo que nos chamou a atenção e nos causou admiração. Quando eu percebo essa questão da palavra, como você bem colocou, Carlinhos, é assim, o povo naquela época estava com fome, era a dificuldade deles, estavam com fome e tudo mais, mas é interessante que todo milagre que Jesus realizava, o povo abusava de Jesus. Era uma questão assim, que eles catavam, assim, recebiam um milagre e queriam mais. Receberam um milagre da multiplicação dos pães, atravessaram um rio inteirinho, Jesus chegando do outro lado, eles queriam mais pães, queriam mais peixes. Saco sem fundo, né? E Jesus, ele começou a mostrar o quê para essas pessoas? Que um milagre não tem a ver com um milagre. O milagre não tem a ver com apenas a cura de uma costela ou de uma doença. Não tem a ver com isso. O milagre maior que Jesus queria dizer em todos os milagres que ele operou é que vocês têm que saber e entender que faz parte de mim. É de mim que eu quero dizer, é de mim que eu quero falar. Quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele quis mostrar isso. Ele falou assim, olha, eu vou lá, vou ressuscitar na hora que eu quiser, né? Porque as irmãs de Lázaro estavam querendo na hora delas. Né? Mas Jesus foi lá, deixou o cara morrer, deixou o cara cheirar mal, deixou acontecer tudo para depois ir lá ressuscitar para mostrar o quê? Que é ele, é tudo sobre ele.
né? Então a gente começa a perceber que o fundo de todo milagre é para falar de Jesus, né? Você pode perceber que já morreram pessoas, né? Assim que falaram, poxa, mas Jesus não curou esse cara? Não, era a morte dele foi para a glória de Deus também. A doença do qual ele foi curado foi para a glória de Deus também. Então a gente começa a perceber que todo o fundo desses milagres é por causa de Jesus. Você pode perceber que na hora que você orou pelo cara e o cara chegou e falou que te agradeceu lá por ter sido curado, você pode perceber que Jesus falou com ele especificamente. Então todo milagre tem a essência do quê? De transformação de vidas, né? Quando a gente fala assim, então, será que eu tenho visto milagres no meu dia a dia? Será que eu tenho encontrado Jesus ainda operando milagres? Sim. Onde você vê transformações, quando você vê assim, quando Jesus ele vai, começa a cruzar com pessoas que eram de outros povos, como romanos, como samaritanos, né? Jesus, quando chega naquela mulher do poço, por exemplo, era uma mulher de outra terra. Era uma mulher que o povo de Jesus ali, os judeus, não se davam, não iam bem. Então, qual que era o que estava travado ali? Qual que era a doença que Jesus ia tratar, que Jesus ia curar, que Jesus ia transformar e fazer um milagre? A doença da mente. Porque aquela mulher estava travada, para ela, o povo estava dividido. O que Jesus quis mostrar é que não existia divisão. Então, a gente começa a perceber que onde há transformação, seja de mente, seja de corpo, seja de qualquer natureza, Jesus quer mostrar sobre ele. Né? Jesus ele quer começar a revelar quem ele é para que as pessoas comecem a se relacionar com Jesus. Né? Então, a gente vê que o fundo de todo milagre é a transformação. Enquanto Jesus ele pegou aquele ladrão, por exemplo, que estava naquela cruz, e aquele cara nunca teve uma relação com Jesus antes daquilo. Nunca teve. E quando ele chegou e falou assim, olha, você vai estar comigo. Jesus falou, você vai estar comigo lá no céu daqui a pouco. Todo mundo questionou. Falou assim, olha... E aí, como assim? Eu andei com você, Jesus, o tempo todo e não estou recebendo esse privilégio, vamos dizer assim? Mas Jesus, naquele momento, estava transformando também, fazendo um milagre, né? Que era derramando o perdão sobre aquele que nunca foi perdoado, sobre aquele que foi desacreditado na sociedade, porque os ladrões eram desacreditados na sociedade, as prostitutas eram desacreditadas na sociedade, e Jesus foi lá e falou, não, eu estou com vocês, eu opero milagres, eu transformo, então eu faço acontecer. Né? E essas pessoas começam a fazer com que elas sejam cativadas por Jesus, e assim elas vão transformando sempre outras pessoas. Você pode perceber que todo milagre de Jesus, essas pessoas elas iam e publicavam esse milagre. Tipo assim, olha, Jesus fez milagre em mim. Nessa mulher samaritana, por exemplo, olha, tem um cara aí chamado Jesus, falando que é o Messias, ele revelou a minha vida. Falando lá que agora, né, eu tenho outros homens que não é o meu, né, vamos dizer assim, ela estava praticando uma situação ali, mas ela foi lá, publicou o milagre de Jesus na vida dela, e essas pessoas ficaram curiosas e foram até Jesus. Quando essas pessoas chegaram e encontraram Jesus, eles olharam para aquela mulher de novo e falaram assim, olha, é o seguinte, antes eu criei em Jesus pelo que você me falava, mas agora eu acredito em Jesus por aquilo que eu experimento. Glória a Deus. Então, assim, a gente começa a perceber que o milagre de Jesus tem essa essência de chamar sempre para Ele. É algo muito particular, muito singular de cada um, né? Para salvar uma pessoa, para salvar uma nação, para salvar uma casa, uma família. Né? Tudo aponta para Ele, né? Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus, né? Esse Gabriel é fogo, hein? Esse aí é o teu milagre? Oi? Esse é o que você vai citar, né? É, sim. Da mulher samaritana. É evidente que tudo que nós estamos dizendo aqui é algo muito especial. E essa transformação de vida, só Jesus pode nos trazer. Porque quando nós vamos para o ser humano, talvez nós estamos uma transformação drive-thru. Rapidinho, né? Dá 5 minutos a gente vira crente, dali a pouco já volta para o erro, né? Mas quando nós somos verdadeiramente transformados por Jesus, as coisas da nossa vida, elas mudam de tal forma que a Bíblia diz, né, Coríntios, as coisas velhas já se passaram, agora são tudo coisas novas, né? Então Jesus traz essa renovação para as nossas vidas. Alguém quer mais falar sobre o milagre do Gabriel? Interessante, né? Acho que eu estou falando demais, né, cara? Interessante é que ela depois, né, foi conhecida como o próprio milagre, né, e outros tantos creram, edificou toda a cidade, toda a região,
todos passaram a crer, né? Então, assim como todos vocês aqui, vocês são milagres, né? Milagres ambulantes, né? Então, e por onde a gente andar, eu creio que a gente vai fazer brilhar essa luz aí para a glória de Deus. O que eu acho sobre o milagre que ele falou dos pães e dos peixes é a fé da criança, né? Verdade. A criança que vai buscar o cesto, se não me engano, a mãe dele interroga ele, né? Filho, mas só tem pães e peixes. E a fé daquela criança, além de ver tudo isso que ele falou, mas a fé da criança, ela foi grandiosa. Ela foi, para mim, uma lição desde novinho, né? Já viu Jesus ali, já sentiu que ali sabia que podia chegar perto. Coração puro. Interessante. É verdade. Só benção, né? Só bênção. Só benção. E eu vou falar um negócio para vocês. Está explodindo a nossa live aqui, tá bom? Amém. Comentário em cima de comentário. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí conosco, tá bom? Os comentários que vocês têm postado. Deus abençoe a vida de cada um. Nós temos aqui várias pessoas representando várias igrejas diferentes. Não vou citar todo mundo aqui para não correr o risco de esquecer. Mas tem aqui parabéns pela atitude de vocês, pela iniciativa. Os comentários aqui, mente inteligente na igreja, jovens abençoados, mas nós estamos aqui falando um pouco daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, os milagres, e lembrando que sempre a glória é para Ele. Mas é só fazer esse adendo aqui, que o negócio aqui está show. Tá? Pois eu queria ver, hein? Vamos bater os 9 milhões aí de visualizações. Os youtubers Amém? da vida. Leonardo. Amém. Fica até difícil falar. Os caras é tudo fera aqui, mano. Falou tudo bem. Mas o que eu vou falar, eu estava, na verdade, quando eu estava para preparar a questão dos milagres de Jesus para falar aqui, eu estava muito em dúvida. Então, vinha vários textos na minha mente, né? Veio sobre o milagre de Naamã, sobre o paralítico, sobre vários na minha mente. E hoje hoje eu preparei 2 mensagens, né? Dois milagres aqui. E eu vou falar sobre o paralítico. Eu vou falar sobre o paralítico porque eu acho interessante a gente explorar um pouco sobre a história do paralítico, porque ontem eu fui muito inspirado. Eu estava com uma conversa com meu tio e eu fui muito inspirado e eu fiquei muito reflexivo sobre algumas questões a respeito do milagre. Até estava conversando aqui antes da gente estar gravando com o Carlos, com o Daniel, com o Gabriel também. E foi muito interessante a questão da forma como aconteceu o milagre na história desse paralítico aqui. Então, em Mateus 9:1, fala que os amigos trouxe o paralítico. E aí Jesus ele se encanta com a fé dos amigos do paralítico. E uma das coisas que Jesus ele fala, ele não fala assim, levanta e anda. A primeira coisa que Jesus ele fala a respeito desse milagre, ele fala assim: perdoado estão os teus pecados. Porque o problema principal do homem não é uma necessidade física, mas é uma necessidade espiritual. Então, Jesus ele estava mostrando ali que ele se preocupava com uma necessidade física. Pode ver que depois ele curou aquele homem. Mas a primeira coisa que eu vi ali que Jesus fez foi se preocupar com uma necessidade espiritual, com a redenção daquele homem, com a salvação daquele homem, né? E se você for ver, e esse é o mais importante, a salvação. O milagre, como o Gabriel falou bem, o Carlos, eu acredito que todo mundo aqui falaram muito bem, ele expressa, às vezes, uma cura física, né? Eu e minha mãe, graças a Deus, a gente experimentou alguns milagres financeiros. Às vezes apareceu um dinheiro lá na conta, lá, às vezes um dia antes a gente não às vezes a gente não tinha o dinheiro para pagar tal conta e apareceu lá no outro dia um saldo positivo e aí a gente conseguiu quitar as contas, pagar. Estou orando para continuar assim. Mas o milagre, ele é uma coisa assim que é uma coisa num momento ali, é uma necessidade terrena,
da pessoa. Mas agora a questão da salvação, a questão que Jesus falou aqui, o perdão de pecados, perdoados estão os seus pecados, é uma coisa eterna. O que mais me choca é que você pode receber um milagre de Jesus e mesmo assim não ser salvo. A evidência que você recebeu um milagre de Jesus não comprova a tua salvação. Porque milagre, ele não está destinado só para o povo evangélico. Porque nós vemos milagres em tantas outras religiões que não creem em Jesus. Né? Então, ontem a gente estava conversando sobre isso. Né? A gente entrou até no assunto do João de Deus. João de Deus. E se você for ver, as pessoas iam até lá e eles recebiam curas também. Né? Por causa da fé. Deus, ele respeita muito a fé. Esse princípio da pessoa ter fé. A fé. Então, não é necessariamente porque você recebeu um milagre que você está sendo salvo. Né? Hoje eu vejo também, às vezes, nas igrejas, o foco do milagre só em si. O milagre em si ele é muito importante, mas ele não tem o poder de transformar, às vezes, a tua vida. Porque quantas pessoas a gente, às vezes, já não viu que receberam um milagre de Jesus e hoje você nunca mais viu na igreja? Mas quando a pessoa ela recebe o milagre, o principal milagre da salvação, a vida da pessoa ela é transformada. Né? A Bíblia vai falar lá em Coríntios que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram. É um novo nascimento. Então, esse é o principal milagre, o milagre da salvação. Jesus ele evidenciou um milagre muito mais importante, que foi o perdão de pecados. Perdoados estão seus pecados. Uma das coisas que eu acho interessante é que se você tem a alegria da salvação, você tem uma esperança além dessa terra. Mas agora, se você só fica feliz pelo milagre em si, que é muito bom, mas não crê em Jesus, não entregou a sua vida para o Jesus, é como se fosse uma coisa meio que em vão. Eu vejo que os milagres de Jesus, assim como Gabriel falou, que expressava muito quem ele era também um certo modo de Jesus chamar atenção para o público para uma coisa muito mais profunda, para uma coisa muito mais importante. O milagre, às vezes, deixava de ser um detalhe. Deixava, às vezes, de ser até um detalhe. Essa transformação na vida dessa mulher samaritana foi assim, convergiu para uma salvação de uma cidade toda. Né? Não atingiu só uma parte física ou financeira, né? Essas coisas são muito boas, mas teve uma transformação de uma cidade, teve salvação. E uma das coisas que eu acho interessante é que você não vê aquele paralítico tendo arrependimento primeiro para receber o perdão de Jesus. E uma das coisas que eu acho interessante é o texto de Romanos, capítulo 2, versículo 4, que fala assim, ó: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a bondade de Deus, quando nós enxergamos o amor de Jesus, quando nós enxergamos esse perdão de Jesus para a nossa vida, nós ficamos constrangidos e nós nos levamos a se arrepender. Né? E para encerrar, para concluir, eu juro que eu já termino, já, viu, Daniel? Juro que eu já termino. Um dos exemplos para mostrar isso, que é a bondade que nos leva ao arrependimento, inclusive está sendo uma música muito famosa, né? Quem mandou largar a rede? É o que está descrito aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 3 ao 8. Que Jesus ele termina de pregar, e aí ele fala para os discípulos, né, para Pedro, ir lá de novo, ir para o mar, lançar as redes. Aí Pedro dá aquele argumento, mas Senhor, nós não pescamos a noite inteira e tal. Aí Jesus falou, mano, faz o que eu estou te falando, velho. Taca lá a rede. E aí o que aconteceu? Transbordou de peixe. Né? As redes até rasgaram. Aí, olha o que Pedro fala. Aparta-te de mim, Jesus, porque eu sou pecador. A bondade de Jesus de ter, na verdade, colocado aqueles peixes, de ter mostrado aquela bondade dos peixes, levou Pedro ao arrependimento e reconhecer quem ele era. Então, quando nós somos constrangidos por esse amor de Jesus, cara, nós falamos, mano, eu quero transformar de vida. Eu quero servir a esse Senhor.
Eu quero ser filho desse pai amoroso, bondoso. E era isso que eu queria falar. Alguém quer comentar? A questão também voltando na história do paralítico, né? Vocês voltarem, estudarem as pessoas antigamente, pessoas com lepra, pessoas eles consideravam que eram impuras, né? Afastado da sociedade. Afastava da sociedade. Eu acredito que Jesus também quis mostrar que o ministério dele era um ministério aberto. Ele não escolhia um a um. Era todo mundo que chegasse a ele, então ele quis mostrar isso ao mundo, que ele não deixava ninguém de lado. Quem chegava até a ele receberia algo grandioso. E outra questão também que eu vou citar lá sobre que o milagre também não garante a salvação. Tiago fala que a fé sem obras ela é inválida. E muitas vezes, até o livro de Tiago, estou falando, vai entrar muito teologia, e foi um dos últimos livros a entrar, né, aqui na Bíblia. Mas se for ver o livro de Tiago, é muito forte. Ele taca muita religião, os religiosos. Então, o Tiago fala também, a fé sem obras, ela é inválida. Então, não adianta a pessoa receber um milagre e achar que já está salvo, né? Depois do milagre, a pessoa tem que realmente levar aquele milagre e chegar para as pessoas, né? Falar assim, olha que Jesus fez na minha vida. E é isso. Verdade, amém. Vamos montar para o próximo mês uma conferência, o dia inteiro. É benção, né? Está sendo muito bacana poder conversar. E eu gostaria, assim, de dizer, os nossos milagres aqui, ele passou por um milagre de cura, né? Passou por um milagre de unidade, você precisar do apoio do amigo, né? Vocês citaram aí. Veio no milagre de provisão, de abundância. Foi também no milagre de transformação de vidas e de cidades. Voltou lá no milagre que ele citou de novo do coxo, né? E trouxe depois a questão da bondade de Deus, né? Desse milagre, o milagre maior ser a salvação. E eu gostaria de encerrar aqui os milagres, falar sobre a ressurreição de Lázaro. É um texto também muito conhecido por nós e é algo fantástico, né? Porque quando nós pensamos em milagre, o milagre físico, né? A cura de uma enfermidade, a cura de uma doença, a transformação de água em vinho, até que, se você vai ver assim na história do ministério de Jesus, o pessoal já estava ficando acostumado com esse tipo de milagre, né? Curou o cego, fez o leproso ser curado, o paralítico andar. Mas e quando nós vamos para o milagre da ressurreição, até o momento ninguém tinha visto nada daquilo, né? E aí todo mundo conhece a história que chega um certo momento, Lázaro fica doente, e aí as irmãs, né, Marta e Maria, mandam chamar Jesus. O Gabriel começou até a falar ali, eu falei assim, é o Espírito, é o mesmo. E aí manda chamar Jesus, e Jesus, relaxa, dali um pouco eu chego aí, né? Jesus demora um pouco para o tempo humano, né? Mas para ele o tempo, né, Eclesiastes vai dizer isso, que há tempo para todas as coisas na nossa vida. E aí Jesus, ele tarda um pouquinho em chegar lá, mas se nós olharmos para o texto, no capítulo 11 de João, o versículo 3, diz assim, mandaram-lhe, pois suas irmãs, dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Se nós olharmos para a Bíblia, são poucos ou quase o único momento em que a Bíblia referencia que Jesus ama alguém, né? Você vê a intimidade que Jesus tinha para com Lázaro, a ponto de dizer, de todo mundo reconhecer que esse amor de Jesus para com Lázaro era muito grande, né? E quem você ama está doente, estão chamando lá, vai lá socorrer, resolve o problema, né? Aí Jesus fala assim, não, nós vamos lá, no período oportuno. E muitas vezes na nossa vida nós temos esse questionamento. Eu peço oração, eu faço um jejum e talvez Deus não me responde no momento em que eu quero. E o que eu gostaria de tratar aqui nesse primeiro aspecto é que
o trabalhar de Deus e o milagre de Deus para nossas vidas, ele vai além daquilo que nós necessitamos. Porque você vai para o versículo 14 e o 15, ele diz assim, ó: E então, pois, Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Todo mundo estava, Marta e Maria principalmente, elas pensavam assim: olha, se nós chamarmos Jesus agora, Jesus vir, ele me põe a mão sobre o Lázaro é curado e acabou. Mas não. O que Jesus queria fazer com a vida de Lázaro? Era ressuscitar Lázaro. Então era além do pensamento humano, além do que Maria e Marta queriam. Era simples. Jesus, ou até mesmo ele disse o poder da palavra: ó, Lázaro está curado agora, no nome de Jesus. No nome do meu nome, né, Léo? Ele poderia ter sido curado na hora, mas por quê? Porque esse aspecto quer dizer, Jesus, quando ele tem algo para a nossa vida, é muito maior do que nós pensamos. Nós temos que crer nisso. Não era apenas a cura, mas sim a ressurreição de Lázaro. Olha que coisa fantástica. Aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, você que está nos assistindo, são coisas maiores. Isaías diz, né, nossos ouvidos não ouviram, os nossos pensamentos não conseguiram imaginar, e o nosso coração sequer palpitou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Então são coisas grandes para a minha vida e para a sua vida. Né? E Jesus fez isso na vida de Lázaro. Espera um pouco aí, no momento certo nós vamos chegar lá. Aí dali a pouco notícia: Lázaro morreu. Não, mas ainda bem, o texto quer dizer assim, trazendo para a linguagem de hoje, ainda bem que eu não estou lá, porque aquilo que eu quero fazer e mostrar para vocês é coisa muito maior do que apenas uma cura. Passa-se 4 dias, Jesus chega lá no lugar. Aí Marta, né, e Maria, já meio que revoltada, porque já pensou, Jesus era tido como um amigo de Lázaro. Lázaro morre, Lázaro estava doente, Jesus não aparece. Lázaro morre, Jesus não aparece, no velório. Né? E que amigo que é esse? Às vezes a gente tem esse questionamento, Jesus era amigo de Lázaro, mas por que ele não foi lá? Né? Justamente para mostrar essa questão de tempo também, e que há uma permissão, né, sobre a vida, a morte de Lázaro. Há uma permissão de Deus para isso, para realmente mostrar aquilo que Jesus tinha para a vida de Lázaro. E mostrar para aquelas pessoas, porque o texto veio dizer assim, que quando Lázaro levanta e vem para fora, muitas pessoas passaram a crer no nome de Jesus. Né? Simplesmente, se ele tivesse ido lá e curado Lázaro na casa dele, o milagre ficaria ali. Mas não, ele esperou, porque a multidão começou a se juntar. Todo mundo falou: Jesus está chegando aí 4 dias, como está morto. Vamos ver o que ele vai fazer aí agora, se ele é o bom mesmo, né? E às vezes a gente fica questionando, né? Por que as coisas não acontecem no nosso tempo? Mas quando nós buscamos intimamente a Deus, né, ele nos dá sempre o melhor. E eu gostaria também de ir lá na frente, no outro versículo, no versículo 25, que é o que eu quero realmente enfatizar, diz assim, né, quando Marta questiona Jesus, Jesus chega lá na casa e Marta diz assim: mas o senhor chegou agora e ele já morreu. Aí Jesus fala assim: Marta, tenha calma, você crê em mim? Aí ela: não, eu creio. Você crê que eu sou o Filho de Deus, que eu tenho poder sobre a morte? Não, eu creio. Aí ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, né? O texto que eu vou ler aqui já. Aí ela diz assim: não, mas eu creio, porque quando nós morremos nós vamos ser ressurretos, né? É esse sentido que Marta estava querendo dizer. Aí Jesus fala assim: calma aí. Aí ela corre, né? Fala para Maria: Jesus chegou. E o mesmo questionamento Maria faz para Marta. Né? Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aí ele chega na frente daquele sepulcro ali, diz lá: rola essa pedra aí. Se nós pararmos para analisar esse texto, rapaz, tem tanta mensagem que a gente pode trazer dele, né? Que Deus tem também pedras a tirar dos nossos caminhos para nos abençoar. Rola a pedra lá. Outra coisa, outro detalhe, quando Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Ele disse o nome de Lázaro. Porque talvez ele disse assim: vocês que estão mortos, sai para fora. Fuix. Já pensou no cemitério? De pessoas levantando? Mas Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque ele te escolheu. Ele te chamou pelo nome. Ele te ungiu. Ele abençoou a vida de você que está assistindo aí também. Cada um de nós temos uma particularidade para com Deus. Né? E aí Jesus chega na frente do sepulcro, manda tirar a pedra, aquele cheirão de carniça vem. Né? E aí todo mundo: 4 dias.
Jesus, Lázaro, vem para fora. Lázaro vem, e aí todo enfaixado, e eu gostaria de fazer um adendo para isso, nós que estamos já na igreja, quando nós recebermos alguém que passou por uma dificuldade, vamos desatar os nós. Vamos limpar as feridas, porque ele diz assim, ó, tire as amarras que estão em Lázaro e deixe ele ir. E muitas vezes nós como igreja, quando algum irmão chega na igreja e ele passou por um momento de dificuldade, quer se reconciliar com Deus, a gente fica querendo, vamos ver qual é o posicionamento dele. Né? A gente fica querendo apontar o dedo. E Jesus diz, deixa ele ir. Quando essas pessoas chegarem até nós, precisando de uma ajuda, precisando de um apoio, cuida dele, cuida das feridas e deixa ele ir. Né? Mas o milagre maior que eu vejo aqui, na vida de Lázaro, e que eu gostaria de trazer, é que Jesus, ele nos dá a vida eterna. E o versículo 25 diz aí, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Essa é a afirmação daquilo que nós temos crido, que a nossa morte vai ser terrena, mas nós vamos morrer para viver para Cristo, né? A Bíblia diz isso. Então, o maior milagre de Jesus para a minha vida e para a sua vida é a salvação. É a oportunidade de sermos ressurretos, de ter os nossos pecados perdoados, né? De ter uma vida com Ele. Porque nós podemos, como o Léo já citou, ser curado de várias outras coisas. Não que esses milagres não sejam importantes, de maneira nenhuma. Eles são extremamente importantes, né? Mas o milagre maior que nós temos é o milagre da vida eterna. E Jesus provou isso através da vida de Lázaro. Ressuscita. Né? E eu gostaria de dizer para nós hoje, toda vez que nós passamos por uma dificuldade, essa dificuldade vai nos elevar a um nível maior de intimidade, de comunhão com Deus. E esse pessoal passou por uma dificuldade. E a partir daquele momento, Lázaro foi ressurreto, várias pessoas passaram a crer em Jesus, né? E tiveram a vida transformada. Então, o maior milagre que nós temos hoje, que Jesus nos deixou, através da morte dele lá na cruz do Calvário, se entregou como cordeiro, a Bíblia diz, né? Cordeiro sem mácula, poderia ter escolhido não morrer no nosso lugar, mas ele morreu, fez humilde, ficou quietinho, morte de cruz, né? Imagina o quanto Jesus sofreu para nos dar a oportunidade da vida. Então esse é o maior milagre de Jesus para conosco, a salvação. Amém? Amém. Comentários? Só benção, só vitória. Amém, então? Então eu gostaria de convidar o Gabriel, os Gabriéis aí. Hoje nós temos essa oportunidade de ter 2 Gabriel aqui. Eu vou falar que é dupla gospel. Gabriel e Gabriel. E eles vão, para encerrar aí a nossa live, eles vão estar cantando uma música. E após eles cantarem, eu gostaria de pedir para que o Carlinhos esteja orando, para nós encerrarmos, tá? E aí eu quero, de antemão, agradecer a Deus pela sua vida. Você que está assistindo a nossa live, que Deus possa te abençoar de maneira especial. Continue compartilhando, curtindo, enviando os comentários aí. Eu acredito que foi um tempo muito proveitoso, muito abençoador para nossas vidas e para a vida de vocês. Também quero mais uma vez agradecer a vida de vocês, a vida da permissão dos pastores de vocês pela permissão de estar aqui, né? E creio que isso não vai ficar só aqui. Nós temos projetos, né? Nós vamos sentar mais vezes para conversar e levar isso adiante. Mas agradecer a vida do Bruno de maneira especial. Deus abençoe você e sua família. Gabriel, Deus abençoe você e sua família. Carlos, Deus abençoe você e sua família. Gabriel, Amém. Leonardo, Deus abençoe você e sua família. Agradecer ao Roger, a Rosane, ao Diego, que estão aqui também. Deus abençoe a vida de vocês. E vamos cantar, né? E depois o Carlinhos, para encerrar, ora. E eu gostaria de fazer algo bem especial. Toda vez que nós terminamos o nosso culto lá na nossa igreja, nós temos o hábito de dizer glória a Jesus.
Então nós vamos fazer 1, 2, 3, glória a Jesus. E a gente encerra, tá bom? Após a oração dele. Me ajudar? Um milagre, eu precisava de um milagre. Quantos homens não puderam me atender? Um milagre, eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão, quanto mais eu precisei, tuas mãos me alcançou. E o milagre eu vi o Senhor fazendo a mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, as tuas mãos me alcançou. E um milagre eu vi o Senhor fazendo a mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Um milagre, Amém. Amém. Vamos orar então? Agradecer ao Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela obra a qual o Senhor fez através das nossas vidas, nos inspirando para esse momento único e que com certeza terá a sua continuidade. Nós temos a certeza de que Teu Espírito Santo alcançou vidas inteiras através dessa live. Abençoe a todos aqueles que fizeram isso se tornar possível. Abençoe toda a produção, todos aqueles que estiveram por detrás ali, nos auxiliando, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus acampe-se aos nossos corações, de modo que sejamos conservados nele, para a glória dele. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E vamos encerrar então com o nosso Glória a Jesus? Com o passado, tá? Vamos fazer um teste. Você já conhece, né? G conhece. Então quem já conhece, nós vamos fazer um teste, tá bom? Não, o Gabrielzinho, o Bruno conhece. Nós vamos fazer um making off aqui, tá?
E aí depois a gente faz todo mundo. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Tá bom? Agora pra valer. 1, 2, 3 e... Glória a Jesus. Abraço 50 irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Até mais. Seu nome, o céu.